Voltei! Opa! Deu uma engasgada? Voltei! Vamos lá, então, para a continuidade da nossa aula sobre gerenciamento do risco. Bom, nos vídeos passados a gente colocou a definição de risco, incerteza, falou sobre como acontece o gerenciamento de riscos, e aí falamos também um pouco sobre o perfil dos gerentes em relação, ou das pessoas, na verdade, em relação aos riscos que todos nós temos. E aí agora a gente vai entrar nas ferramentas que são utilizadas para fazer o gerenciamento do risco, tá bom? Vou começar falando um pouco sobre os riscos inerentes à gestão do projeto. Então, onde a gente vai encontrar esses riscos que nós precisamos monitorar? Primeiro, aliás, identificar. Então, esses riscos, eles estão principalmente na instabilidade do escopo. O que significa isso? É quando o escopo do projeto, ou seja, a grande entrega do projeto, vai variando muito ao longo do tempo. Muda, o cliente vem, pede uma coisa, depois pede outra coisa, depois pede outra coisa, e assim vai, tá? Outro risco importante é os fornecedores. Então, aqueles que vão fornecer para você, entregar para você os insumos, as matérias-primas que serão utilizadas no projeto. Se você não tem esses fornecedores, se você tem, mas eles estão distantes, se os preços praticados são muito altos, se as condições de entrega são ruins, se as condições de pagamento são ruins. E envolvimento das partes interessadas. É muito importante que logo no início ali do projeto, lá na primeira etapa, que é quando a gente fala ali, que a gente faz providencia os primeiros documentos de projetos, que é o termo de abertura de projeto, a EAP, né? Todas ou a maior parte das condições estejam ali reunidas. Por quê? Porque se não estiverem lá na etapa do planejamento, nós vamos ter problemas com as partes interessadas ao longo do projeto. Porque aí vem um, fala uma coisa, vem outro, fala uma coisa, aí um e o outro não se entendem, e isso vai acaba gerando problema para a gente na hora da condução do projeto. Então, quanto mais as partes interessadas elas estiverem ali se envolvendo diretamente na execução, maior tende a ser o conflito dentro do projeto. Estimativas não realistas. Outro ponto complicado. A gente pensa que a gente vai gastar tanto e a gente gasta mais. O custo vai ser tal, mas ele vai ser muito maior. Ou de repente ele vai ser muito menor. Todos os dois são ruins, tá? Você projetar, por exemplo, um tempo, um custo, um padrão de qualidade X, e ele ficar maior, significa que você errou na projeção. Mas se ele ficar menor, você também errou na projeção. A diferença é que muitas vezes, assim, você errando na projeção, o cara vai virar para você e falar assim, legal, ficou mais barato, então. Só que o problema é que, dependendo do tipo de projeto, você vai ter que comprometer aquele recurso muito antes. Então, imagina só, se alguém vira para você e fala, você vai gastar R$ 200.000 para construir uma casa, tá? E aí você vai, 200 mil, então quanto tempo eu vou trabalhar, juntar aquele dinheiro para construir a casa? Aí chega na hora que você vai construir a casa, custa 30 mil. Aí você fala, caramba, eu levei tanto tempo para juntar 200, se eu soubesse que era 30, tinha levado menos tempo construir a casa antes, né? Então, dos dois extremos é ruim, errar para cima, errar para baixo. Quanto mais você erra na previsão, mais você deixa o cliente insatisfeito. Volatilidade na equipe, que significa o quanto que a minha equipe ela está ali coesa, ela está envolvida, ela está comprometida com o projeto. Equipe que fica tendo muito entra e sai, é complicado, porque você não consegue dar estabilidade para o trabalho. Sempre você tem que ficar ali explicando de novo, mostrando de novo as coisas, começando tudo de novo, e isso acaba atrasando os processos, é muito complicado. Então, quanto mais as equipes elas estiverem coesas e a gente conseguir ter um menor índice de turnover, né, de substituição de pessoas nessa equipe, melhor também. Tamanho da equipe e produtividade. Equipes muito pequenas são complicadas, a gente tem falta de mão ali, falta de cabeça para pensar, de mão para fazer, só que equipes muito grandes têm muitas mãos, muitas cabeças, e aí às vezes também fica difícil para gerenciar. Então, não tem esse negócio de a equipe tem que ser grande ou a equipe tem que ser pequena. A equipe ela tem que ser estimada de acordo com aquilo que realmente será necessário no projeto, para que todos consigam produzir dentro daquilo que é esperado, aquilo que é esperado, sem forçar ninguém a trabalhar mais
ou deixar um trabalhando menos, essa que é a intenção, tá? E a questão do efeito multitarefa, o que que é isso? O efeito multitarefa é quando a gente tem um indivíduo realizando várias tarefas distintas. E muitas vezes isso não é bom para o projeto, porque quando a gente quando a gente executa várias tarefas, por um lado, pode mostrar a nossa multifuncionalidade, e isso é legal. Agora, quando você tem que executar várias tarefas ao mesmo tempo, olha, você não vai conseguir dar 100% de produtividade em todas elas. Em algum momento, você vai deixar um dos pratos caírem. Então, é muito importante que a gente pense que ser multitarefa é legal, mas fazer tudo ao mesmo tempo não é muito legal. Isso é um risco que a gente corre no projeto, principalmente quando a gente tem o prazo, quando a gente tem aqueles limitadores do projeto, né, que é a trinca prazo, custo e qualidade, eles estão ali com a água batendo, né, na beirada, o tempo está acabando, o dinheiro acabou, a qualidade está em cima, você começa a correr atrás e aí algumas coisas vão ficando de lado, algumas preocupações vão ficando de lado. Bom, então vamos começar aí um pouco agora com o uso das ferramentas, tá? Esse arquivo que eu estou usando aqui, ele é um arquivo Excel, vou disponibilizar para você lá na nossa página do Classroom, e aí você pode acessar e usar aí para fazer o seu gerenciamento de risco. Esse aqui é um modelo que está no Excel, mas que eu montei, na verdade, baseado na nossa bibliografia do curso, tá? Tem uma outra coisinha aqui que eu fiz uma modificação, né? Coloquei a minha pitada aí, mas ela tá basicamente aí naquilo que a bibliografia do curso indica, tá? Então, o primeiro passo para fazer o gerenciamento de risco é fazer o registro dos riscos, tá certo? E aí, a gente tem essa planilha aqui, eu vou tirar um pouco a imagem, vou colocar direto na planilha do Excel para a gente visualizar melhor lá, tá bom? Bom, então, aqui é a primeira planilha, a gente tem a planilha de registro de riscos. Então, como é que eu preencho essa planilha? Tá? Vou apagar aqui, porque eu escrevi algumas coisinhas só para a gente entender. A gente tem 4 colunas nessa planilha. A gente tem a coluna de processo, a coluna de evento, a coluna de causa e a coluna de impacto, tá certo? Então, o que eu coloco aqui na primeira coluna? Na primeira coluna, eu vou colocar o nome do processo do qual eu estou avaliando. Então, por exemplo, eu vou avaliar o processo de, vamos dizer assim, quero abrir uma loja, certo? Quero abrir um pet shop, adoro animais, então vamos por exemplo dos animais. Quero abrir um pet shop. Então, um dos processos que eu tenho para pensar na abertura do meu pet shop é conseguir aí o local, né? Então, e aí eu vou relacionar todos os eventos que estejam relacionados à questão do local. Então, todos os riscos possíveis que eu possa ter em relação ao local. Então, eu posso dizer que um dos riscos pode ser, de repente, o preço do aluguel, outro risco pode ser a localização em si, né? A possibilidade de ter vagas para estacionamento, de pet shop tem que ter estacionamento, né? Porque o pessoal tem que ter, não, né? Mas assim, se não tiver estacionamento, pelo menos tem que ter uma disponibilidade ali de vagas na rua, porque as pessoas deixam o carro para entrar na loja, tá? Vamos colocar assim, circulação, né? Circulação de pessoas. Então, são eventos que podem, de alguma forma, afetar o meu negócio de pet shop. E aí eu vou ter que procurar identificar a causa desses eventos. Então, o que pode provocar, de repente, um aumento no preço do aluguel? Vamos colocar aqui, aumento no preço do aluguel. O que pode provocar aumento no preço do aluguel? Pode ser inflação, pode ser uma valorização da área, vamos colocar supervalorização da área. Tá? Pode ser também a indisponibilidade de imóveis, de outros imóveis, né? Vou colocar ali a minha... Deixa eu quebrar aqui o texto, que é para ficar melhor. Se isso acontecer, se esse evento de aumento no preço do aluguel acontecer, qual é o impacto que isso vai trazer no meu negócio? Eu vou ter que aumentar os preços dos produtos. Eu vou ter que diminuir custos.
E assim vai, tá? Vamos lá. Eu tenho uma localização que é ruim em tempos de chuva, porque alaga, né? Vamos lá. Então, qual que é a minha causa disso? De repente, essa causa ela pode ser relacionada ao período de chuvas, essa causa pode estar relacionada é, à própria o tipo de construção do imóvel, né? E se isso acontecer, se durante o tempo de chuva a gente, sei lá, aconteceu um alagamento, né? Alagar minha loja, o que vai acontecer? Poxa, eu vou perder produtos, né? Eu vou perder estoques, eu vou comprometer a qualidade daquilo que eu estou. Comprometer a qualidade daquilo que eu estou comercializando, porque se de repente o negócio ele sofre aí com uma enchente, tem ali contaminações que podem acontecer. Inclusive, eu posso até mudar aqui o evento, posso colocar, ao invés de localização ruim em tempos de chuva, eu posso colocar assim, ó, possibilidade de alagamento. Tá? Entendeu? Então, essa é a forma de preencher essa primeira tabela, que é o gerenciamento de risco, tá bom? Aí, a gente falou de todas essas possibilidades aqui, aumento no preço do aluguel, possibilidade de alagamento, estacionamento, circulação, somente em relação ao processo local, tá? Então, esse mesmo exercício eu vou fazer para todos os outros processos da loja. Eu vou fazer esse mesmo exercício, por exemplo, para os fornecedores, eu vou fazer esse processo para os clientes, eu vou fazer esse processo, por exemplo, para as minhas embalagens, vou fazer esse processo para a minha precificação. Todo esse estudo, né, que eu coloquei aqui, a gente vai fazer para todos os processos que são inerentes ao negócio. Olha só a trabalheira que acaba dando fazer só o registro do risco, só o registro. E é extremamente importante que a gente faça, porque, como eu falei antes, se a gente não gerencia o risco, a gente também não consegue fazer o controle dele posteriormente, certo? Então, essa tabela, como tem aqui, tá? Ela tem essa tabela não, né? Essa planilha aqui do Excel, ela tem uma legenda, digamos assim, né? Uma orientação para o preenchimento que vai junto lá do arquivo que eu vou disponibilizar para você, tá bom? Outra forma de fazer a identificação dos riscos é utilizando algumas outras técnicas. Por exemplo, a técnica Delphi. O que é Delphi? É quando você junta pelo menos ali umas 6 pessoas, e aí todas essas pessoas vão fazendo ali, usando o brainstorming, para poder elencar os riscos, para você, de repente, não fazer sozinho e faltar alguma coisa. Outra forma de fazer isso é a análise SWOT, que é muito conhecida nossa, né? O pessoal aí da administração aí, que identifica as oportunidades, ameaças, forças e fraquezas no diagrama tradicional, matriz 2x2, tá? Ameaças e oportunidades, ambiente externo, forças e fraquezas, ambiente interno. Dentro daquilo que a gente já estudou, a gente tem a EAP, que também tem uma parte de elaboração de riscos lá, você vai ver no formulário, tá? Na TAP, que é o termo de abertura de projeto, também tem o registro de riscos lá, principalmente quando a gente analisa as premissas do negócio ou do projeto, vai ter lá os riscos que são inerentes. E outra forma de fazer isso é usar um diagrama, que a recomendação inicial para quem está começando a fazer esse processo, que eu deixo, é utilizar a diagrama de espiga de peixe, que é o diagrama de Ishikawa, que é bastante utilizado no contexto de qualidade, gerenciamento de qualidade, mas que serve também para fazer identificação de riscos, porque, como você está vendo aqui no desenho, né, a gente tem aqui o risco principal, o problema principal, né, e aí a gente pode colocar em cada uma das 6 espinhas do peixe, a gente coloca um grupo de causas. Então, por exemplo, aqui eu posso, no lugar do problema, eu posso escrever abertura de um pet shop. E aí eu tenho aqui, posso colocar o projeto, abertura de um pet shop. Aí no grupo de causas C, por exemplo, eu posso colocar localização. E tudo aquilo que eu digitei na minha planilha do Excel, eu posso colocar aqui, ó.
alagamento, problema com o fornecedor, problema com o cliente, posso abrindo aqui as minhas chavinhas, né? E posso colocando isso no meu diagrama de Chicago, tá bom? Então, acho que é uma forma fácil a gente fazer isso usando a ferramenta do diagrama. Mas aí vai do gosto do cliente, né? Pode fazer o diagrama, pode usar a TAP, a EAP, ou a análise SWOT, a técnica Delphi, o brainstorm, ou ainda aquele registro do Excel que eu te passei agora há pouco, tá? Vamos lá, então eu vou terminar por aqui para a gente continuar no nosso próximo vídeo, mais uma ferramenta de gerenciamento de risco, tá bom? Não me abandone. Até mais.